Irmãos, vamos agora ministrar a palavra do Senhor. Eu gostaria de ler juntamente contigo, o trecho que está no livro de Filipenses, capítulo número 2, a partir do versículo número 5, aonde o Senhor diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Filho de Deus, Altíssimo Senhor, Deus da nossa história, Senhor da nossa vida, Pai, Deus, Senhor da glória, Pai, que se manifesta no meio de nós, Deus, Pai, que está vivo e, Senhor da glória, luta as nossas batalhas e fala conosco e nos dirige, Senhor. Deus Todo-Poderoso, Altíssimo Rei, Pai, eu rogo a Ti agora, Senhor, que o Teu poder se manifeste através da Tua palavra, Senhor. Pai, vem sobre a minha vida, Senhor. Tem misericórdia, labassúbia, labaxéia, surianda, labaxéias, Pai. Toca, Senhor da glória, nos meus ouvidos, Deus. Toca no meu coração, Altíssimo. Toca na minha mente, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Eu preciso, Senhor, Pai, ouvir a Tua voz agora, Senhor. Eu preciso, Deus, sentir, Senhor, Pai Santo, aleluia, Senhor da glória, Pai, os Teus pensamentos, Senhor, para que eu possa, Senhor da glória, Pai, entregar, Senhor da glória, Pai, a minha vida e ao povo, a todo o povo que me ouve, o poder da Tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, vem sobre nós, Senhor, vem sobre as nossas vidas, fala conosco, Senhor, edifica-nos, Deus, Pai, nos ensina, Senhor, trabalha na nossa mente, nos nossos corações, Senhor, vai, Senhor, em cada lar, Senhor, visita cada família, Senhor Deus Todo-Poderoso, falando alto aos corações, mostrando o poder da Tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor da glória, Pai, que agora, Senhor da glória, eu me cale e fale o Teu Espírito Santo, Senhor. Que os meus lábios, Senhor, sejam completamente dominados por Ti, Senhor. Que a minha mente e o meu coração sejam anulados por Ti agora, Senhor. Para que eu possa, Senhor da glória, Pai, perceber-Te, Senhor, e falar daquilo que é Teu, Senhor. Papai, eu oro em nome de Jesus, Senhor. Então sei que Tu me ouves, Deus. Então sei, Senhor da glória, que Tu estás atento, Senhor, de toda a glória, a tudo que acontecerá durante essa ministração. Eu sei que existe um propósito em Ti, labassúbia, labaxéias, serebicandalaias, serebiclaias, sandalaias. Pai, eu sei que existe um propósito em Ti, Senhor, nesta manhã para o Teu povo, Senhor. Então, Senhor, cumpra agora, Senhor, Pai, o Teu desejo, em nome de Jesus, o Filho de Deus, que assim seja, meu Senhor e Rei, Deus da minha vida. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Diga aí onde você está. Graças a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por nós, né, irmãos? Graças a Deus por aquilo que Ele vai fazer por nós ainda, né? Amados irmãos, vemos aqui mais uma vez a palavra poderosa de Deus sendo ministrada através do apóstolo Paulo, através de uma carta que Paulo enviou ali à igreja na cidade de Filipos, né? E crendo, irmãos amados, que a profundidade desta palavra
aquilo que Jesus, aquilo que Deus falou através desta palavra. É algo que nós devemos colocar e lançar, né, sobre o nosso coração, crendo que Deus, com certeza, né, nos ensinará algo novo através daquilo que Ele ministrou à sua igreja, né? Nós começamos o culto hoje, irmãos, lendo um trecho do Salmo número 22, a partir do versículo 22, onde Davi expressava ali, né, mais uma vez, né, o seu espírito adorador a Deus. E ele, na verdade, ali em algum versículo, deixa eu ver aqui, a partir do versículo 27, Davi falou quase que as mesmas palavras, né, que Paulo aqui falou a respeito de Jesus, quando ele disse assim: lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra, perante ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, e é ele quem governa as nações, né? Nosso Deus é um Deus que não muda. Nosso Deus é um Deus que trabalha em nosso favor. Nosso Deus é um Deus que transforma as nossas vidas de tal forma que nós possamos compreender e entender e sentir o sentido da palavra de Deus. É interessante porque se nós olharmos o contexto espiritual hoje da humanidade, nós vamos sentir muita dificuldade em sentir, né, a palavra de Deus, em sentir a força, em sentir o poder daquilo que Deus nos deixa, né? Em sentir o regozijo espiritual em lermos um texto como esse, que nós acabamos de ler aqui, tanto no início do culto como agora, esse trecho do livro de Filipenses, demonstrando ali aquilo que é Jesus e a obra que ele fez, né? E por que Jesus foi exaltado, né? Existe um princípio para que, né, todas as coisas que Deus faz sejam justificadas. Existe um princípio bíblico, por que Jesus, ele recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. Existe um princípio de Deus, um princípio bíblico, né, do porquê toda língua terá que confessar que Jesus é o Senhor, todo joelho vai se dobrar perante ele, né? Existe um princípio. Tudo, né, o que Deus nos deixou, existe um princípio espiritual, né? E você esteja atento a isso, você esteja atento para que você compreenda ali com profundidade tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Deus se manifestou, como Deus se manifestou, como Deus agiu, né, para que nós pudéssemos ser abençoados por Ele. Se você olhar a palavra de Deus, ministrada por Paulo, no capítulo 2 de Filipenses, a partir do versículo 5, Deus falou, né, através dele: tendo em vós mesmos o sentimento que houve também em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Né? Paulo está falando aqui claramente que Jesus sempre foi Deus. Ele subsistia já na forma de Deus, ele já existia na forma de Deus, e mesmo assim ele não usurpou daquilo que ele era. Antes ele transformou a sua vida, né? Antes ele viveu uma história, antes ele veio, né? Ele veio, né, como servo, ele veio para cumprir um papel, ele veio para que nós pudéssemos, né, usufruir daquilo que ele estava fazendo. Ele veio para cumprir algo que estava no coração de Deus. E começa aí, irmãos, eu creio que um dos grandes ensinos de Deus. Jesus não usurpou de ser igual a Deus, mas antes ele se esvaziou, né, e veio em forma de servo. Quem somos nós para não servirmos ao Senhor? Quem somos nós para não deixarmos com que as coisas que são de Deus se manifestem nas nossas vidas?
Quem somos nós para negarmos ali a vontade de Deus sobre as nossas vidas e nos transformarmos em servo? Porque um dia Jesus, o teu Salvador, desceu do céu, né? Tirou toda a glória que ele tinha ali no céu, para que ele viesse aqui como servo, para ali fazer cumprir o desejo do coração de Deus, para que houvesse uma obra, para que a obra, né, que Jesus estava fazendo aqui na terra, né, tivesse ali êxito espiritual. E essa era a única forma. A única forma de você ser restituído a Deus era Jesus. Porque a imperfeição do homem, o vínculo pecaminoso, né, tudo aquilo que o homem, né, apresenta diante de Deus neste mundo é falho. Né? Ninguém aqui é perfeito. A própria Bíblia diz, né, que todos nós pecamos, e que aquele que diz que não tem pecado, começou aí o seu pecado porque está mentindo. Então, nas nossas falhas, nos nossos erros, né, nós temos que olhar para Jesus e encontrar em Jesus ali, né, o caminho para que ele possa dizer, quando nós oramos, quando nós buscamos a Deus, para que ele possa dizer, ele se arrependeu, Pai, ele se arrependeu, né? Ele pediu perdão, então ele é digno de ti, porque o meu sangue está sobre ele, porque o sangue de Jesus está sobre as nossas vidas, porque o sangue derramado na cruz está sobre as nossas vidas, né? E isso tem um efeito espiritual inimaginável para as pessoas que não conhecem a Jesus, né? Algumas pessoas também têm esse direito de ter o sangue de Jesus sobre as suas vidas, mas algumas pessoas, ao invés de estarem ali se revestindo desse poder, né, de Deus sobre a sua vida, do poder regenerador de Deus sobre a sua vida, na verdade estão limpando, estão tirando o sangue de Jesus de sobre si, achando que podem viver de forma isolada e que tudo aquilo que Jesus fez é uma bobagem, tudo aquilo que Jesus praticou na cruz é uma obra de maluco, de louco, tudo aquilo que Jesus fez ali na cruz é uma obra sem sentido, quando na verdade essas pessoas elas estão completamente cegas, estão completamente iludidas, distantes de um Deus criador. Primeira coisa que nós devemos reconhecer nas nossas vidas é que nós precisamos de Jesus. E nós não precisamos de Jesus, irmãos, só para sermos abençoados. O povo de Deus precisa começar a pensar e agir de forma diferenciada, né, em relação às coisas que são de Deus, cumprindo aquilo que Jesus falou, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Ou seja, nós devemos olhar para a obra da cruz, né, muito mais do que as pessoas desse mundo olham. Ou seja, devemos reconhecer que nós precisamos de Jesus para sermos salvos, para que os nossos pecados sejam eliminados, para que nós possamos entrar na presença de Deus, ou seja, o véu foi rasgado, o véu que separava o homem de Deus foi rasgado, mas se você não estiver ali em Cristo Jesus, você não vai conseguir se achegar até a presença de Deus, porque simplesmente Deus não estará lá. Porque simplesmente, conforme diz a Bíblia, Deus várias vezes disse, né, que quando o povo de Israel, pecadores que estavam, oravam a ele virava o rosto para não ouvir a oração de um povo pecador, né? O pecador não tem direito a Deus. O pecador arrependido, sim, né? O pecador recorrente não tem direito a Deus. Né? Ele está distante de Deus, ele está destituído da glória de Deus, conforme diz a Bíblia. O sangue de Jesus não tem efeito nenhum sobre a sua vida, porque ele não está aceitando este sangue. É a mesma coisa, né, que aconteceu com aqueles dois ladrões que foram crucificados ao lado de Cristo,
né? Um recebeu a promessa da salvação, o outro foi condenado, porque na cruz os dois iguais, os dois, né, merecedores de castigo ali, né, tinham a mesma sentença de morte, mas um optou por, né, reconhecer Jesus como Salvador, como Rei, e o outro blasfemava, porque simplesmente queria que ele tirasse de lá. Falou, se o Senhor é rei mesmo, se o Senhor é filho de Deus, tira a gente daqui. E o outro falou assim, né? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele falou, sou merecedor do meu castigo. Tu não és merecedor. Mas quando tu entrares no teu reino, lembra-te de mim. Essa visão desse ladrão é algo que tem que estar intrínseco nas nossas vidas, ou seja, devemos sofrer, né, as nossas lutas, ou melhor, devemos enfrentar as nossas lutas, né, reconhecendo ainda assim que nós não somos merecedores, né, da vitória de Deus, reconhecendo que nós não somos merecedores daquilo que Deus tem para as nossas vidas, mas nós buscamos nele o socorro, nós buscamos nele o alívio, porque, né, nós sabemos que um dia isso tudo passará de forma definitiva. Um dia a sua luta de hoje passará, mas um outro dia, né, todas as tuas lutas cessarão, porque se cumprirá em você a obra, né, derradeira de Cristo. Tem uma canção, não tem versão em português, que diz assim, né, que a última cura é a salvação, né? Ou seja, né, estamos sendo curados aqui, estamos sendo tratados por Deus, né? Estamos sendo tratados pelo Senhor, né? Quando aquela canção fala assim, né, que a última cura será estarmos na nossa casa que Deus tem preparado, né? Isso representa realmente aquilo que eu penso será o último efeito, né? O último efeito da obra de Cristo sobre as nossas vidas, né? Você continue, você vai em frente, você continue lutando e você continue ali agindo, né, e buscando aquilo que de melhor Deus te ofereceu, que é a sua presença, que é o seu Espírito Santo, e você continue agindo, né, como um servo, conforme foi Jesus, obediente, suportou as lutas, suportou ali as chacotas, suportou as perseguições, suportou as chicotadas, suportou ali os pregos pregados, né, nas suas mãos, ali nos seus pés, ele suportou como um servo, e nós, por que nós não podemos suportar as nossas aflições? Por que nós não podemos suportar as nossas lutas? Por que nós não podemos suportar aquilo que vem à nossa frente? Porque depois da luta, sempre vem a recompensa de Deus. Sempre vem a recompensa de Deus. Né? Aquele que não está disposto a lutar, já entrou derrotado na luta, né? Ou aquele que tenta lutar, né, com as suas próprias forças, né, tem um destino certo, né? Mesmo que haja vitória, né? Aquele que não tem Cristo Jesus, ele não usufrui da sua vitória. E um dia virá a derrota definitiva sobre a vida dele. E um dia ele verá que tudo aquilo que ele fez, que tudo aquilo que ele, né, toda a forma com que ele agiu, não valeu a pena. Ele lutou, para depois, né, vivenciar a morte eterna, para depois receber as recompensas das suas atitudes e viver ali aonde há choro e ranger de dente, onde as pessoas desejarão a morte e não conseguirão morrer, porque viverão atormentadas pelo resto das suas vidas, distantes, aliás, não distantes, separadas completamente de Deus, conforme aquela história do rico e Lázaro, né? Existe uma separação, não há jeito, né, de um, depois que chegou no seu destino, né, mudar de lugar, né?
É um sonho as pessoas acharem, né, que as suas atitudes vão poder ser compensadas de alguma forma no limbo ou na reencarnação. Não existe chance. A obra de Jesus foi definitiva. A obra de Jesus é definitiva, né? Somente Ele pode salvar, e a nossa chance neste mundo é enquanto nós respiramos, enquanto nós temos vida. Essa é a nossa chance, conforme Jesus disse para aquele ladrão, né? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Sentença maravilhosa de Jesus, determinando salvação, ele determinou, ele falou, vai acontecer. E ele tem poder para fazer isso, na sua vida e na minha vida. Mas se nós não formos servos, se nós não servirmos a Deus, para que nós servimos então? Para que nós estamos nesse mundo? Se nós não servimos a Deus, servimos para quê? Servimos para nada. Nossa vida não tem sentido, porque um dia ela acabará. Um dia ela acabará. Tudo aquilo que você construiu ficará. E você vivenciará o resultado da sua vida. E a sua vida sem Deus é uma vida de destruição. Nós temos que olhar para aquilo que Jesus fez e também compreender que nós não somos nada. Jesus, ele veio, se destituiu da glória dele, né? Se tornou homem, tinha desejos, medos, tanto é que quando estava muito próximo dele ser preso, ele foi até ali o Monte das Oliveiras, né? Getsemane, e ali ele pôde, né, chorar na presença de Deus, ele pôde ali clamar ao Senhor para que, né, se fosse possível, Deus tirasse de sobre a vida dele aquilo que ele deveria passar. E ele falou assim, se for possível, afasta de mim esse cálice, porque ele sabia que era algo terrível, inimaginável a nós talvez, né? Algo que o Filho de Deus passou, porque ele foi preso, foi julgado, levou tapas na cara, cusparadas na cara, né? Foi humilhado, arrancaram as suas vestes, né? Foi chicoteado, foi humilhado durante, né, a travessia do caminho, até chegar ao Monte das Oliveiras, carregando uma cruz que ele já não suportava, que as forças físicas dele já não eram suficientes para carregar, e ele podia olhar para aquele povo e com um olhar determinar juízos sobre aquelas vidas. Ele podia com o seu olhar determinar que aqueles sacerdotes malditos, né, fossem ali exterminados, aqueles sacerdotes endemoninhados fossem exterminados ali de forma instantânea por ele, mas ele ainda assim, né, se manteve servo. Perante Pilatos, ele teve a oportunidade de ali ser salvo. E muito pelo contrário, ele confirmou e disse assim, eu sou o rei dos judeus. Pilatos perguntou, você é rei dos judeus? E Jesus falou para ele, por que você pergunta? Você está dizendo. Jesus teve toda a chance, né, de se livrar daquele sofrimento. Lembre-se dos 40 dias que Jesus passou no deserto, no começo do seu ministério, né, com fome, porque ele estava jejuando, e ali Satanás se apresentou diante dele e quis trocar tudo aquilo que ele tinha que fazer neste mundo, pela glória que Satanás poderia dar a ele deste mundo. Só que, por que Satanás fez isso? Porque sabia que Jesus estava ali como homem, né? Só que Jesus, ele tinha sobre si já o Espírito Santo. E ele já sabia que a glória dele não é neste mundo. Ele já sabia que a glória dele, né, estava já preservada, né? Preservada
e que Deus deveria ser glorificado através da vida dele. A glória de Jesus seria glorificar o nome de Deus, para que ele pudesse ser glorificado através de receber toda a autoridade nos céus e na terra, de receber a autoridade para salvar, né? Receber a autoridade, né, para, né, determinar salvação, né, sobre as nossas vidas. Então olhe para ele e agradeça ao Senhor Jesus. Jesus, obrigado pela tua obra na cruz. Jesus, obrigado por nos suportar. Jesus, obrigado por me proporcionar esse momento maravilhoso. Jesus, obrigado, né, por tudo aquilo que tu fizeste ali. E nós devemos ser gratos, sim, né, e aprender com ele, porque se nós não formos servos de Deus, servos de Jesus nessa terra, nós não vamos alcançar aquilo que Jesus fez por nós, né? Ele é o nosso modelo, ele é o nosso alvo, ele é o nosso guia, ele é o nosso advogado, ele é o nosso caminho, ele é a nossa paz, ele é a nossa alegria, ele é a nossa salvação. Quantos adjetivos claros e nítidos, né, que não podem ser colocados em dúvida. Jamais poderíamos ter dúvida de dizer essas palavras, crendo que o nosso Deus é esse sim, que trabalha em nosso favor, que está sobre as nossas vidas, né, e que determina juízo sobre as nossas causas. Né? Deus, ele é tão tremendo, que ele quando mandou Jesus, né, ele já tinha a intenção no coração dele quando, né, ele falou assim, em algumas passagens bíblicas, Deus falou assim, a mim pertence a vingança. Ou seja, nós olhamos para tudo aquilo que acontece neste mundo e nós entendemos que um dia a ira de Deus realmente será derramada sobre este mundo. A Bíblia chama de cálice da ira de Deus, né? O cálice da ira de Deus será derramado sobre este mundo. E haverá muito sofrimento e dor nesse mundo por conta da desobediência, por conta do desprezo, por conta de estarem ali desprezando o sacrifício de Jesus na cruz, né? E muitos passarão por isso, irmãos. Quando o cálice da ira de Deus for virado, né? Coisas muito grandes acontecerão. Tem uma passagem bíblica que Deus fala a um profeta, eu não tenho certeza se é Jeremias ou Ezequiel. E ele fala, acho que é Jeremias, que ele fala assim, ó, vai até tal rei e leva um cálice para ele. E você fala, quando chegar na presença dele, você oferece o cálice e diz assim, esse é o cálice da ira de Deus. Beba. E aí, se ele recusar, você fale para ele, você terá que beber. Não existe escapatória, não existe chance, né, das pessoas negarem aquilo que Deus tem determinado. Não existe chance de você negar. Não, eu não quero isso, Não, eu não quero Deus, mas eu não quero nenhuma consequência por essa atitude. Não tem chance de você negar isso. Não tem chance de você fugir disso. Você vai ter que beber. Aquele que desprezar a Cristo, aquele que não desejar a Cristo, vai ter que beber. Vai ter que beber do cálice da ira de Deus, conforme diz a Bíblia. E não será fácil. Porque serão coisas terríveis, né? E é interessante esta palavra, né, irmãos? Olha só aquilo que Paulo falou para nós. Olha só, pelo que também, né? Vou ler um trechinho do versículo anterior. Antes, a si mesmo se esvaziou,
assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por que Paulo falou até a morte e morte de cruz? Porque a Bíblia diz que maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Ou seja, aquele que era crucificado era maldito. Na lei de Moisés dizia, né, que aquele que fosse crucificado era considerado maldito. Por isso que Jesus teve que ser crucificado, porque a nossa maldição foi para a cruz. Ele se tornou maldito por nós. As nossas maldições, pelos nossos pecados, pelo pecado de Adão, que veio, né? Estavam todos ali na cruz, sobre Jesus se tornando maldito, né? E tem um trecho da palavra do Senhor quando Jesus está ali, né, já moribundo, né, pronto para morrer. Ele falou assim: Pai, por que me abandonaste? E eu penso, quando eu leio esse trecho da palavra, eu fico imaginando Deus, né? Fico imaginando o coração de Deus, tendo ali seu filho sofrendo e ouvindo essas palavras. E eu buscava, sabe, entendimento, estudo, até que Deus me revelou, né? E quando você fala assim, poxa vida, Deus revelou algo que você devia saber. Não, tem coisas que nós não sabemos e só Deus para revelar, por mais simples que seja. E Deus me falou que tinha que ser assim, porque naquele momento a maldição estava sobre ele. A maldição estava sobre ele. Para vocês verem a profundidade das coisas que são de Deus nas nossas vidas, né? E depois Paulo falou assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Né? A recompensa para a obra de Jesus foi receber toda a autoridade, né? Paulo falou aqui, não existe nome maior do que o nome de Jesus. Não existe um nome maior do que o nome de Jesus. Nome que está acima de qualquer nome. Você pode pôr qualquer situação, qualquer pessoa, qualquer anjo, você pode pôr qualquer coisa. Não existe nada acima do nome de Jesus. O nome de Jesus é sempre maior do que todos. Ele é sempre maior do que todos. Ele é exaltado mais do que todos. Ele é altíssimo mais do que todos. O nome de Jesus está acima de todo nome. E Paulo falou assim algo tremendo, né? Algo tremendo, porque as pessoas nesse mundo têm o poder da decisão, né? O chamado livre-arbítrio, de quererem ou não Deus, de recusarem ou não Deus, né? De aceitarem ou não o sacrifício de Jesus, de quererem ter uma vida santa ou uma vida pecaminosa. As pessoas têm esse direito hoje em dia, de viverem essas coisas todas, e esse direito realmente existe para todos nós, é um direito seu. Você tem esse direito. Você tem o direito de desejar Deus, desejar a Cristo, seguir a Cristo ou não. Você tem esse direito. Deus não vai te obrigar, Deus vai te avisar, Deus vai te alertar, e Deus vai desejar, né, que você, né, esteja na presença dele. Agora, Deus não vai te obrigar. Então, esse livre-arbítrio fará com que as pessoas todas, né, todas as pessoas desse universo, um dia, tenham que confessar Jesus como seu Senhor. Hoje podem desprezar, hoje podem recusar, hoje podem fazer qualquer coisa, toda sorte de situações, mas um dia essas mesmas pessoas
que praticaram essas imundícies, que desprezaram Jesus, vão ter que dobrar os seus joelhos ali e dizer, não, Jesus é o Senhor, Ele comanda todas as coisas, vão ter que confessar, não, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Filho de Deus, Ele veio para dar vida e vida em abundância, né? Nós recusamos, nós não quisemos, mas Ele é. Toda língua vai ter que confessar, irmãos. Toda língua vai ter que dizer que Jesus é o Senhor. E nós temos prazer nisso, porque nós podemos dizer isso agora, né? Podemos dizer isso agora. Podemos ajoelhar e dizer, né? Tu és o nosso Senhor Jesus. Tu és o Deus da minha vida. Tu és o Senhor da minha história. Né? Tu és o Deus da minha família. Tu és o Deus das minhas coisas. Tu és a autoridade. Tu és o meu dono. Tu és o meu dono. Diga para o Senhor, tu és o meu dono. Mas não diga da boca para fora, né? Quando você disser, tu és o meu dono, que você esteja vivendo isso. Que você esteja, né, sujeito a Deus, porque o dono comanda, o dono manda, o dono faz o que quiser com aquilo que ele tem de propriedade. E se Jesus é o dono da sua vida, ele tem que estar dirigindo a sua vida, ele tem que estar comandando a sua vida, ele tem que estar ordenando coisas na sua vida, e você tem que estar ali obedecendo em todas as coisas. Ele é o dono, se ele for o dono. Então nós temos a alegria e o prazer de dizer, Jesus, tu és o meu Senhor e tu és o meu Salvador. Jesus, tu és o Deus da minha história. Jesus, tu és a minha vida. Jesus, tu és a minha alegria, tu és a minha paz. Tu és a minha salvação, Senhor. E eu sei que o Senhor se alegra. Eu sei que o Senhor olha para você e sente, e tem aquele sentimento que eu penso que Jesus teve com aquele ladrão na cruz, quando ele pôde falar assim, ainda hoje estarás comigo no meu reino. Teu destino é certo, é estar na presença de Jesus. Teu destino é certo, é viver as coisas grandes de Deus de forma definitiva e eterna. Né? Nós sabemos que Deus olha para nós, né? E muitas vezes ele deixa acontecer as coisas na nossa vida conforme deixou acontecer com Jesus, por conta das nossas atitudes que são contra aquilo que ele ordenou a nós. Não construa sobre a sua vida uma vida de sofrimento. Construa na sua vida, sim, uma vida de lutas, mas uma vida de vitórias, suportando as tuas aflições, suportando tudo aquilo que você tem que passar para que você possa alcançar a vitória neste mundo e no dia derradeiro, né, a tua salvação. Quando você dobrar os seus joelhos em oração a Deus, você diga, Jesus, tu és o meu Senhor, tu és o dono da minha vida. Diga a palavra de adoração a Deus. O povo de Deus é um povo que muitas vezes se esquece de determinadas coisas. Davi era um adorador. Davi escreveu inúmeros salmos adorando ao Senhor. Davi era um homem, né, que vivia adorando a Deus. Ele necessitava adorar a Deus, ele necessitava falar com Deus, ele necessitava dizer aquilo que Deus representava para a vida dele, ele necessitava de orar. Quantos salmos de Davi são oração? São orações, muitos salmos de Davi são orações, e nas orações de Davi haviam súplicas, haviam adorações, no mesmo salmo, súplica, adoração, palavra profética de Davi sobre os seus inimigos, né? É assim, esse é o modelo, irmãos. Vamos aprender com Deus e não aprender com o mundo. Vamos aprender, né, com aquilo que Deus nos deixou e não com aquilo que o homem acha que deva ser. Devemos aprender a sermos semelhantes àqueles, né, que são exemplos para nós. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi era um homem adorador. Apesar dos seus erros, das suas falhas, e ele sofreu muito por causa disso, ele era um adorador e nunca se prostrou perante um Deus estranho. Davi nunca cometeu esse pecado terrível de dobrar os seus joelhos perante uma estátua, perante
né, um Deus que não fosse o Deus de Israel, e é por isso que Deus o honrou, e é por isso que Deus, né, pôde, né, o povo de Israel, né, e até hoje as pessoas puderam chamar Jesus de filho de Davi, porque Jesus é da descendência de Davi. José era, né, da tribo de Judá, descendente de Davi, por isso, né, que Jesus é chamado de filho de Davi. Né? Que honra para um homem que, apesar de ser um homem que errou diversas vezes, permaneceu na presença de Deus. Permaneceu na presença de Deus. E quando Davi foi morrer, Davi estava próximo da sua morte e chamou Salomão e falou: olha, seja fiel a Deus. Porque se você for fiel a Deus, Deus vai, né, cumprir todas as promessas que Ele tem dado a mim. Todas as promessas de bênção estarão sobre a sua vida. Mas você tem que ser fiel a Deus. Você tem que ser fiel a Deus. Você que está me ouvindo tem que ser fiel a Deus. Para que todas as promessas de Deus estejam sobre você. Para que você seja cheio do Espírito Santo, para que você, né, tenha ali, né, a visão espiritual de Deus, para que você seja completamente dirigido por Deus, Deus te falando, não, vai por aqui, vai por ali, dirigindo a sua vida, colocando, né, sobre a sua vida ali o seu poder, para que você se torne uma pessoa irresistível. E quem sabe Deus queira te usar muito e você não está sendo usado muito por Deus por causa, né, ainda daquilo que você ainda não é. Quem sabe Deus queira te usar e você tenha promessa sobre a sua vida, mas está faltando algo, não acontecem. Deus veio, fez uma grande obra em você, você percebeu coisas que você não percebia, Deus veio, te mostrou coisas grandes e firmes que você não conhecia, e de repente, né, você não avança. E a culpa não é de Deus, a culpa é do homem, que não se apresenta diante dele, que não o busca, que não o adora. A culpa é do homem, né, que perde o seu tempo com as coisas que são deste mundo e dão pouco tempo para as coisas que são de Deus, né? Oram pouco, leem pouco, adoram pouco. Ou seja, são devedores de Deus. Devedores de Deus. E olha, irmãos, a fidelidade do homem, ela deve ser completa, irmãos. E quantos homens e mulheres de Deus têm promessas de Deus, né? E chega um determinado momento que a sua fé não é suficiente, né? Que a sua fé não é suficiente para dar um dízimo. Para dar um dízimo na casa do Senhor, a fé não é suficiente. A fé é suficiente para qualquer coisa, né? Mas chega numa hora, né? A pessoa não tem fé. Por quê? Na verdade, não tem fé. Na verdade, ela não tem fé, porque, né, a pessoa que tem fé em todas as áreas da sua vida. A pessoa que entregou a sua vida a Jesus, entregou de forma plena. De forma plena. E eu falei a questão do dízimo porque é algo, irmãos, que é fácil de você perceber, né? Porque a pessoa não faz, mas, né, para ela perceber para ela mesma, né? Mas para algumas outras pessoas são outras coisas, né? São outras coisas. A pessoa não ora, a pessoa não lê a palavra. Estão deixando de lado aquilo que é precioso para Deus. Estão deixando de lado aquilo que é precioso para Deus para viverem coisas que são do homem, para demonstrarem que a sua fé não é uma fé suficiente. A própria pessoa, ela se engana, né? Ela se engana e depois não sabe por que as coisas não acontecem. Depois não sabe por que não evolui. Depois não sabe por que, né, de repente as coisas
pararam de acontecer. E aí a pessoa vai falar o quê? A igreja, é o pastor, é o obreiro tal, é o louvor, né? É a cadeira da igreja, né? E aí a pessoa começa a achar assim, toda a sorte de justificativa para, né, justificar aquilo que está acontecendo com ela mesmo, sendo que, né, aquilo está acontecendo porque a pessoa perguntou. E olha, irmãos, eu vou dizer algo para você muito profundo. Lançar culpa pela fraqueza espiritual para outras pessoas é muito fácil. Deus jamais faria isso. Deus jamais te deixaria fraco espiritualmente por culpa do outro. Deus não é injusto. Deus jamais te deixaria fraco, frio, por culpa do outro. Muito pelo contrário, né? Nós lutamos e lutamos e lutamos e lutamos e lutamos, e quando alguma coisa não vai bem ao nosso redor, nós nos mantemos de pé, né? Nos mantemos de pé, né? Sofrendo às vezes, mas nos mantemos de pé. A nossa fé, ela não diminui, ela aumenta. Ela aumenta, e as pessoas, às vezes, elas pensam diferente, se enganam e sofrem, porque estão pensando errado, né? Deus, irmãos, entenda que Deus é perfeito. Deus jamais vai fazer algo na sua vida de forma injusta. Deus jamais vai fazer algo na sua vida, né, que te prejudique, a não ser que você esteja, a não ser que seja você mesmo que esteja plantando isso. Se você é fiel a Deus, você colhe dos frutos da tua fidelidade, que são as bênçãos de Deus, a presença dEle, a unção dEle, o poder do Espírito Santo dEle, a sabedoria, o conhecimento, a comunhão com Deus. Se você é infiel, você vai colher dos frutos inversos a esses. Por isso, muitas pessoas hoje estão perdidas, sem rumo, porque querem imputar a outras pessoas os seus próprios erros, ou querem imputar em situações, né, os seus próprios erros, e não vão chegar a lugar nenhum, porque um abismo leva a outro abismo. Uma decisão errada leva a outra decisão errada, e a outra decisão errada, e a outra decisão errada. E aí as coisas de Deus não acontecem, né? Que você, nesta manhã, possa dobrar os seus joelhos agora na presença do Senhor. Vamos fazer uma oração agora. E eu queria que você, nesta manhã, pudesse olhar esta palavra que nós lemos aqui, onde Paulo falou, olha, porque Jesus foi servo, foi-lhe dado um nome acima de todo nome, para que toda língua, no céu, na terra e debaixo da terra, confesse que Ele é o Senhor. Que todo joelho se dobre perante Ele, para confessar que Ele é o Senhor. Nós podemos fazer isso agora, então vamos fazer. Confirme que Deus é o dono da sua vida, agora, nesta oração. Confirme que você entregou a sua vida a Ele, mas não fale da boca para fora. Faça aquilo que você tem que fazer. Né? Tenha o prazer e a alegria de dizer isso, mas dizer isso, né, de forma verdadeira ao Senhor. E se você até hoje não foi, essa situação não foi de forma verdadeira, se você não está sendo um servo, um bom servo, uma boa serva, se você está desprezando o sacrifício de Jesus, se você não está valorizando, né, essa oportunidade que você tem de confessar o Senhor como seu Senhor, né, como seu Salvador, né, se você não tem sentido alegria e prazer nisso, que você possa agora dobrar os seus joelhos e fazer isso, né, com prazer e alegria. E você que já faz, salte de alegria, salto de alegria, dizendo que Jesus é o seu Senhor e Salvador. Ore comigo agora. Altíssimo Deus e Senhor desta igreja, Pai, Deus das nossas almas, Deus da nossa vida,
Senhor que tudo pode, Deus que tudo faz, Senhor Deus que tem poder e autoridade nos céus e na terra. Pai, em nome de Jesus, vem sobre as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, vem sobre o teu povo, alegra o coração do teu povo agora, Senhor. Alegra o coração da tua igreja, lava subia, lava cheias, serebicanda, lava cheias, surianda, laias, serebiclaias, sandalaias. Alegra, Senhor, Pai, com o teu poder, com a tua graça, Senhor. Manifesta-te, Senhor, com unção agora no meio da tua igreja, e ouça as vozes que ecoam no céu, na terra e debaixo da terra, que nós somos seus. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador, Jesus. Tu és a nossa alegria, Tu és a nossa paz, Tu és a nossa esperança, Tu és, Senhor, a nossa vida. Em Ti estão, Senhor da glória, Pai, depositadas todas as nossas esperanças, Senhor. Vem sobre o Teu povo agora, Senhor. Derrama bálsamo, óleo santo, Senhor, perfume nos lares, Senhor. Derrama perfume nos lares, Senhor. Óleo santo sobre cada cabeça, alabassúbia lá, e candalaia, surianda lá, e a cerebiclaia, sandalaias. Derrama esse óleo precioso que nós necessitamos, Senhor. Óleo que nós necessitamos, Senhor. Derrama este óleo precioso sobre cada cabeça, sobre cada vida que aqui está, meu Senhor. Para que o Teu nome seja glorificado e o Teu nome seja exaltado para todos sempre. Aleluia. Graças a Deus. Então vamos, repita comigo aonde você está aí. Senhor Jesus, Tu és o meu Senhor e Tu és o meu Salvador. Eu me alegro em Te servir. Eu me alegro em poder dizer que em Ti está a minha vida. Tu és o meu dono, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado, né? Que alegria, né? Podermos viver essa história maravilhosa nas nossas vidas, né? Que alegria, né? Podermos viver aquilo que Deus tem para as nossas histórias, né?